Damos as boas-vindas a todos e a todas neste dia de apresentação da 17ª edição da Bienal Nómada Europeia Manifesta, que se realizará em Coimbra em 2028 com o Ano Zero Bienal de Coimbra. É um momento muito especial em que muitas vontades confluem para que, na região de Coimbra, possamos reimaginar com os cidadãos e comunidades locais a forma como vivemos, trabalhamos e concebemos o nosso futuro coletivo na Europa. Abre esta sessão Carlos Antunes, diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e da Bienal Ano Zero. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes e todas aquelas que, não podendo estar presentes, tiveram a gentileza de agradecer o nosso convite. Compete-me a mim a primeira intervenção, pelo que irei proceder aos cumprimentos do protocolo institucional. Devo, por isso, e com bastante alegria, começar por cumprimentar a representação do Estado português, Sua Excelência da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, o Sr. Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, amigo da Bienal de Coimbra desde a sua primeira edição em 2015. Cumprimento calorosamente os Srs. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Delfim Leão, companheiros também desta longa viagem. Sendo certo que eu tenho sido o rosto visível desta aventura, que é o Ano Zero, nada disto seria possível sem a total cumplicidade da Câmara Municipal e da Universidade. Por esta via, cumprimento toda a equipa de vereadores deste Executivo, Francisco Vieiga, Ana Bastos, Miguel Fonseca e Francisco Queiroz, assim como o Sr. Vice-Reitor Alfredo Dias, que julgo que estará presente. Como representantes da Assembleia Municipal, cumprimento os Srs. Fernando Duque, António Cabral Oliveira e João Pinto Ângelo. É justo que cumprimento também a entidade anfitriã, a Liga dos Antigos Combatentes, onde agora nos encontramos, na pessoa do seu representante, o Major Coronel Pedro Almeida. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Coordenação, Isabel Damasceno, e o Sr. Presidente do Executivo e o Presidente e Presidente Executivo da CIN, Emílio Torrão e Jorge Brito. Os meus cumprimentos também para o representante da Ordem dos Arquitetos, Florindo Belo Marques, da Associação de Hotelaria e Restauração de Coimbra, José Madeira, da APPC, Helena Albuquerque, do Ministério Público, Marta Viegas, Fernando Amaral, da Escola Superior de Enfermagem, o Alferes Paulo Cobia Carvalho, da GNR, Ana Feijó Cunha, da Fundação, que ainda não tinha visto, ali está, da Fundação La Caixa, uma das maiores mecenas da nossa Bienal e sempre presente e cúmplice com os nossos projetos, acreditando, às vezes para lá do que seria razoável, mas enfim, é preciso ter esta dimensão de sonho para as coisas poderem ir avançando. Do Departamento de Arquitetura, Miguel Correia, seu diretor, João Gabriel Silva, Presidente do Instituto Pedro Nunes, e tantos outros elementos das estruturas culturais que estão presentes neste encontro. A sua presença dá-nos uma imensa alegria e agradeço também, naturalmente, ao restante público e jornalistas que hoje se juntaram. Cumpridos que estão os procedimentos protocolares, solicito a todos, através da Sra. Ministra, que possam ser dispensados destes cumprimentos os restantes elementos da mesa para que possamos ter uma sessão mais animada. Se me permite, Sra. Ministra, facilitaria a discussão. Falei-vos de alegria e por aí gostaria de começar. É-me difícil dar-vos conta da imensa alegria que representa para nós, CAPC Ano Zero, estarmos aqui hoje a celebrar aquela que será uma das mais importantes, ambiciosos acontecimentos das artes plásticas e da renovação urbana da história de Coimbra, que é aquilo que deverá ser o efeito transformador desta edição conjunta da Manifesta 17, Ano Zero 28. Quando, em 2013, a propósito da classificação pela Unesco da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, onde hoje nos encontramos, e simbolicamente nos encontramos aqui, quando dizia: ousámos propor à Câmara Municipal e à Universidade de Coimbra uma Bienal de Arte Contemporânea a propósito da nova condição da cidade, de ser património da humanidade, a proposta foi recebida como um projeto delirante, incapaz de vingar, numa cidade que continuamente não era capaz de viabilizar projetos de grande dimensão, e são muitos que poderíamos enumerar aqui. Perante a responsabilidade do momento, constituiu-se esse triângulo virtuoso, definido pela Câmara Municipal, Universidade de Coimbra e CAPC, que perceberam nele uma enorme margem de progressão. Não estávamos errados, ao que parece. Desde as suas primeiras edições, o Ano Zero foi conquistando a comunidade local, nacional e internacional,
contribuindo de forma evidente para o reforço da autoestima local, condição essencial para qualquer projeto de cidadania, diria mesmo qualquer projeto de uma cidade ambiciosa. O Ano Zero demonstrou e tem vindo a demonstrar que os nossos sonhos que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Esse fulgor, essa energia que muitos detectam no Ano Zero, foi também detectada pela comunidade artística internacional, que cedo começou a convidar o Ano Zero para encontros internacionais, e relevo aqui a Bienal de Lyon e, naturalmente, desde muito cedo e muito discretamente, a Manifesta, com as quais produzimos obras para nossas e suas edições anteriores. Recordo a magnífica abertura da última edição da Manifesta, com a peça do Jack Bell, que sai do Jardim Botânico e abre a edição da Manifesta. O futuro, diria, é aquilo que se celebra hoje. Ele vai ver o que é. O futuro é aquilo que se celebra hoje. Está a ouvir-se? Há uma série de fatores comuns entre as duas bienais. Ambas propõem ser mais do que uma exposição de artes plásticas. E em relação ao Ano Zero, temos dito reiteradamente que o Ano Zero é um programa de ação para a cidade. Na fragilidade do seu financiamento, temos ainda assim apostado parte desse valor em ações urbanas, das quais recordo, e muitos já não se recordarão, a recuperação para a cidade, da Sala da Cidade em 2015, com uma intervenção memorável de Pedro Cabrita Reis, que se encontrava encerrado ao público há mais de 15 anos. Hoje parece-nos impossível que isto tenha acontecido, mas de facto aconteceu. A recuperação do Jardim da Manga em 2017, o resgate para a discussão pública do uso a dar ao mosteiro e cerca de Santa Clara Nova. A Manifesta tem neste ponto a reabilitação urbana, uma das suas particularidades mais assinaláveis, como o extensíssimo legado que tem construído em dezenas de cidades por toda a Europa o demonstra de uma maneira categórica. Há pouco mais de um ano, o Ano Zero e a cidade de Coimbra foram convidados a apresentar a proposta para a realização de uma edição da Manifesta em Portugal para o ano 2028, 2030, 2032. Por uma série de fatores, 2028 pareceu-nos ser o ano certo, porquanto ele contém uma série de outras efemérides que importava cruzar com a Manifesta. Desde logo, os 70 anos do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, fundada no distante ano de 1958 por pessoas tão ilustres como o Dr. Emílio Rui Vilar, e os 15 anos da classificação Unesco da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Foi precisamente há 15 anos, isto é, cumprir-se-ão 15 anos neste ano de 58, o que nos pareceu ser uma oportunidade extraordinária. A Rua da Sofia, uma rua renascentista de uma importância extraordinária, que era, à época da sua construção, uma das mais importantes do mundo ocidental, esta onde hoje nos encontramos, tem tido, por razões de várias naturezas, em particular por causa da complexidade cadastral, uma dificuldade evidente de ser objeto de reabilitação. A sua importância é estratégica para a cidade e para a tão desejada ação de reabilitação da Baixa até ao Rio. Conjugando esforço e apoiando recursos, no perímetro urbano, a Rua da Sofia foi definida no Bid Book, que apresentámos a Manifesta, como o epicentro desta ação Manifesta 17, ano 028, resgatando ecossistemas ecológicos, pátios encerrados, zonas verdes, criando condições de atratividade para novos moradores e reforçando, insisto e sublinho, as condições de habitabilidade dos moradores atuais. Para lá do território urbano, um outro elemento deve ser olhado na sua enorme complexidade. Os fogos que sistematicamente assolam o território nacional, em particular o centro do país, necessita de que continuamente refletamos nele e proponhamos contributos para a sua mitigação. A Sea of Trees, um mar de árvores, é na verdade o título do Bid Book que apresentámos à Manifesta e que colheu um forte entusiasmo do seu board. Pretendemos desenvolver um projeto piloto integrado de reconversão florestal de um mínimo de 100 hectares por município, recuperando a flora autóctone, comprovadamente mais resistente, e que seja palco de um plano de programação artística, relembrando os caminhos da floresta, para citar Alberto Carneiro, figura central do Círculo de Artes Plásticas e da Arte Portuguesa do século XX e XXI, e a plantação dos 7.000 carvalhos de Joseph Boysen Cassel, em 1982,
constituindo-se como uma marca no território. Importa dizer que esta proposta tem colhido uma entusiástica adesão dos municípios. Para a concretização desta candidatura a este triângulo virtuoso, já referido, Câmara Municipal, Universidade e CAPC, juntou-se entusiasticamente o Governo através da cultura e do turismo, que transforma este triângulo num quadrado virtuoso. O que torna claro para nós aquilo que é óbvio. Só a junção de sinergias e esforço poderá verdadeiramente ser transformador dos lugares em que vivemos, do país que somos ou queremos ser. Perguntar-me-ão por que razão se junta a Manifesta e o Ano Zero numa edição conjunta, tão diferentes nas suas escalas, como um David e Golias improvável. Num mundo cada vez mais ensimismado, delimitando fronteiras, afastando o outro, unir equipas, estar disposto a discutir soluções, aprender com o outro, diríamos, reunir sinergias, pareceu-nos um exercício muito saudável e muito recomendável. Devo partilhar a autoria desta frase com esta senhora magnífica chamada Hedwig Fingen, que tem insistido muito. O grande mérito é, de facto, o mérito de fazermos juntos. Devo clarificar que 90% dos colaboradores da Manifesta serão portugueses. A Manifesta é o oposto de qualquer ideia de um projeto colonial. A Manifesta é, acima de tudo, uma plataforma de partilha de 30 anos de experiência, uma incubadora de transformação que muito beneficiará o Ano Zero, a cidade e todos os seus agentes culturais. Devo dizer que estou quase a acabar, que estou absolutamente tranquilo em relação ao êxito de 2028, tal a experiência da Manifesta e, permitam-me, do Ano Zero. Toda a minha preocupação está no pós-Manifesta. No que conseguiremos nós que 2028 no como conseguiremos nós que 2028 não seja apenas um evento, mas seja verdadeiramente um momento charneira, um momento de viragem, que permita que a cidade saia reforçada, transformada, e sublinho o ponto seguinte, e os seus agentes culturais possam tornar-se mais sólidos, vendo reforçadas as suas condições de produção, o aumento expressivo da indústria cultural, que em Coimbra faz absoluto sentido, da cidade e o reforço da sua estabilidade. Sempre disse que a última coisa que eu queria e que nós queríamos, e quando digo nós é obviamente a equipa do Círculo, e especialmente a Desirê, que a Bienal não podia ser nunca, em circunstância nenhuma, um eucalipto para a atividade cultural da cidade, devia ser, ao contrário, uma locomotiva que pudesse, a partir daí, proporcionar às outras estruturas maiores condições, e é isso que nos continuamos a propor fazer. Mas isso só se faz com todos, e é com todos que contamos, contrariando qualquer efeito de orfandade pós-festa, para que possamos continuar a cuidar daquilo que em 2028 semearmos juntos. Uma nota final, escrita já à mão, a propósito de uma coisa que se perceberão. Se me permitem, tenho uma nota final. Esta Rua da Sofia, na qual estamos, cruza-se agora com a Avenida Dom Segenando Davides, a propósito do metro. Moçárabe, figura central de um certo ecumenismo do século XI, que permitiu uma Coimbra onde mouros, cristãos e judeus puderam conviver. A autoria disto é dividida com a Desirê, que faz deste assunto o assunto da vida dela. Saibamos ser merecedores dessa herança ecuménica e esta Manifesta, Ano Zero, seja o gatilho para atingir esse ecumenismo, dando mais uma vez um exemplo de convivência saudável e próspera de Coimbra para o mundo. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Hedwig Fingen, diretora da Manifesta, a Bienal Nómada Europeia, que há 30 anos atua nas cidades e regiões onde acontece a cada 2 anos. Good afternoon, everyone, and it's such a tremendous pleasure for me to be here on behalf of the International Foundation Manifesta. I'm sorry to speak English, but my Portuguese is still not so well. Hopefully, I will learn it. Thank you, Minister Margarida Balseiro Lopes, Mayor Silva, Vice Rector Professor Leon, and thank you, Carlos, for your wonderful start of our collective venture.
coming together today for the formal signing of the hosting agreement is the beginning of an exciting collaboration between Manifesta and the city of Coimbra, initiated by the Anno Zero Biennial, an amazing platform for international and local cultural artistic interventions. Why are we here? Why are we in Coimbra? Well, due to the vibrant and energetic areas and atmosphere in the city, I have to say, 2 biennials have taken up the opportunity to merge for one edition with the ambition to reinforce each other, to focus on knowledge production, which is not so difficult with this wonderful university, and to exchange into something extraordinary. This is why the board of Manifesta selected the city of Coimbra as the next host city, number 17, in 2028. And it is in this remarkable geopolitical moment and the urban context of Coimbra and its region that Manifesta positioned itself in a new format, not just as an art biennial, but as a constellation of collaborative practices and as a mechanism for urban and cultural regeneration. That's why we are here in the Rua de Sofia, an important crossroad with great historical, social meaning, which hopefully will play a large role in the upcoming edition. I would like to really thank the Minister, the Mayor, the Vice Rector, and Carlos for the immense effort which has been done the last year to ensure that Manifesta 17 becomes a reality in Coimbra. We had some other competitive cities, but happily the board chose Coimbra. And it was with great joy that we welcomed many stakeholders from Coimbra and from Portugal to Manifesta 15, Manifesta 15, which took place last year in Barcelona and its metropolitan region, where we collaborated with a fantastic curator from Portugal, Filipa Oliveira, who was member of our artistic team. What is Manifesta? There she is. Wonderful, the last moment. Manifesta is the European nomadic biennial. It started after the fall of the Berlin Wall to bring East and West, North and South together. It's every 2 years held in a different city. Each edition investigates the host city's cultural, urban, environmental conditions, while, and this is important, engaging with local citizens and communities in thinking and re-evaluating how do we live, work, and see the future of Europe together, which I'm sorry to say is more important at the moment we speak, according to us. What makes Manifesta so special, and how can we look forward to what we can achieve in Coimbra? Perhaps I may take you a little bit back to Manifesta 15 in Barcelona and the impact it had on the metropolitan region, because we were there in 12 cities, 16 venues. What did we have to prove? That decentralization of cultural infrastructure can be beneficial for the citizens, the region, and the economy and the connection. And we did that with more than 290,000 visits. This edition was not only loved by local people, but also had a great impact on the cultural Catalan infrastructure, which is highlighted last year by 3 of the 16 historical buildings have been bought and acquired and refurbished for future cultural use by the public administration in Catalonia. So it showcases, and this is maybe that Manifesta is not only about art, but also about cultural heritage. We need to be proud of it, like here. We need to transform it into new spaces for connections, because everybody is digital, but you see also here, we need to see each other live. The upcoming edition, because we are already we've left Barcelona, we're now in Germany, in the Ruhr area, mining and steel. We're opening in 2026, next year, with a central new theme, which is rooted in the historical and architectural legacy of abandoned post-war
religious places, particularly the churches constructed after 1945. And Manifesta 16 will present a 100-day program of artistic and urban interventions, including new commissions, education program, which hopefully revitalizes those churches. Pantoffelkirche, they say in Germany, which were built in the years after the Second World War as new symbols for democracy. Working with Catalan urbanist Josep Bohigas, the creator of the superblock principle in Barcelona, the biennial aims to repurpose and rethink those houses of worship into new cultural spaces to foster dialogue, community cohesion, and artistic intervention. And Manifesta 60 not only hope to put those abandoned churches and the 20,000 abandoned empty churches in the next 10 years in the entire Germany, but also to put the topic on the political agenda. What do we want with those spaces? And to create possible new ideas for connections and synergies. Many European cities have lost control over the public space and the way people are able to meet each other. I was referring to it. This is why cities are looking on creating renewed communal bonds structured around principles, what we call in architecture proximity. In Barcelona, it is the superblock. In Paris, it's the 15-minute city. In the Ruhr, perhaps it is this structure which was always there since rebuilding the post-war neighborhood with a church as the center point. And this approach can maybe also be part of our mission in Coimbra, to understand the different palimpsest layers of society, of the city, historically, urbanistically, and socially, maybe even touristically. Analyzing how these abandoned spaces, like here in the Rua Sofia, can be reconnected and revitalized for the collective and creative use. This is our ambition. So let me read a little bit out of the report of the International Foundation Manifesta in Amsterdam and its supervisory board, why they selected the city of Coimbra, because as I said, there were other cities. They see that in Coimbra, the social impact could be large by strengthening the voices of the citizens about the transformation of this Rua de Silva and the greening of this street, investigating also the role of the transformative urban generation in the historical town. And I see the mayor is already hard working on this topic. The board also said the cultural impact could be huge. There's so much power, so much energy in Portugal, especially in culture. Maybe the combination of synergizing some international networks, and we were doing a workshop, how can we connect all the European cultural associations also with Coimbra, is part of what is possible here. Let's also talk a little bit about the economic impact. Most Manifesta cities have a return on investment of 2 or 3 times the amount of money the public institutions invested. And therefore, it can be seen as a profitable model. Pristina had 4 times the original invested, coming back by taxes. But the most, I think, transgressive element of working for Manifesta in Coimbra with Anno Zero, and this is the collaboration. It is at the heart of this edition. By joining forces, Manifesta and Anno Zero, it's the first time, I think in the art world, that 2 biennials aim to amplify their social and cultural impact, strengthen their legacy, so what comes behind, and demonstrate how collaboration and generosity in the art world may be a little bit more vital than ever, since there is a time of limited resources, strained artistic production, and urgent calls for sustainability. We as Manifesta, therefore, hugely look forward to this endeavor, here with everybody, all the stakeholders in Coimbra,
We look forward to learning a lot from you, building something together, not only for the art world, for the communities, for the citizens, together with the citizens. We thank everybody very much for the gracious invitation, which we shall do our utmost to honor this. Thank you so much. Muito obrigada, Sra. Diretora. Passamos agora a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Delfim Leão. Tendo a Sra. Ministra generosamente anuído à sugestão de que na sua pessoa cumprimentássemos todos os presentes e naturalmente todas as autoridades, eu consigo com isso reduzir o meu discurso a metade e ainda por cima perder a parte mais importante, o que faz com que seja difícil deslumbrar com o que possa dizer a seguir. Em todo o caso, resta-me pelo menos a esperança de honrar o velho ditado latino «Esto brevis et placevis», que seja breve e agradarás. E, enfim, vou tentar, efetivamente, honrá-lo. E começaria, talvez, por evocar aqui, porque é simbólico que assim seja, o momento, sendo este um momento de alegria, de realização, digamos, de sucesso, evocar aqui um momento de aparente insucesso, um revés, que aconteceu há 13 anos atrás. No dia 17 de setembro do ano da graça de 2012, a Comissão do ICOMOS, que veio visitar Coimbra para analisar previamente a candidatura que ia ser feita para a classificação pela Unesco, emitiu um parecer negativo, ou seja, não inteiramente negativo, um parecer que dizia que a proposta não estava ainda suficientemente madura. Daí a 3 anos, seria uma boa altura para voltar a submetê-la. Eu imagino, enfim, o desencanto de quem, na altura, ocupava as funções reitorais, desde aqui o antigo reitor João Gabriel Silva, também o antigo reitor Fernando Seabra Santos, que se empenharam muito neste processo, a minha colega ali em cima, enfim, na função de uma dea ex machina que está, enfim, a fotografar, que realmente tinha estas funções, o desencanto que terão tido, precisamente por perceberem que aparentemente o sonho não se cumpriria. Mas alguns meses depois, a 22 de junho de 2013, na Assembleia Geral, precisamente da Unesco, no Camboja, na sequência de algumas intervenções perfeitamente impactantes que salientaram em particular, enfim, a cláusula 6ª da candidatura, a universalidade que Coimbra representava para a cultura, o seu valor intangível, não restaram dúvidas e, efetivamente, a classificação foi conseguida nesse ano. Uma dificuldade que foi transformada numa oportunidade e que lançou, a partir daí, todo um programa que desembocou naturalmente no dia que hoje estamos a viver. 2 anos depois, como foi referido, criava-se a Bienal Ano Zero, que é aparentemente a única. Já foram aqui evocadas algumas singularidades, uma delas a junção da Manifesta com a Bienal para robustecer todo um programa cultural e um programa de chegar à sociedade, mas a Bienal Ano Zero, pelo que sabemos, e temos feito alguma investigação nesse sentido, é a única que tem na sua gene uma universidade. Não é a única a que estejam associadas universidades, instituições de ensino superior, mas é a única que, programaticamente, inclui desde o início a universidade. E realmente muita coisa aconteceu. Nós estamos neste momento a ultimar o plano de gestão do bem classificado para a próxima década. Muita coisa se fez, realmente, e basta olhar para a Acrópole, para a parte alta da cidade, onde está a maioria, onde está a maioria dos edifícios classificados, para se perceber que eles têm, enfim, um brilho que há longas décadas não têm. E até é difícil para nós compreender, e isso é um exercício duro de fazer, quando nós comparamos as fotografias, as imagens de há poucos anos, com a imagem que temos agora diante dos olhos, como é que nós podemos conviver tanto tempo com a decadência? Porque deixámos de a ver, nos habituámos a ela. E realmente a classificação chamou-nos a atenção para isso e a necessidade de investir constantemente e perceber que o que ganhamos é muito mais, tem um valor acrescido muito maior, muito superior ao investimento feito. Mas quando olhamos do alto da Acrópole para a baixa, e em particular para a Rua da Sofia, nós percebemos que há aqui uma ferida ainda aberta. Parece ser uma expressão demasiado forte quando estamos num claustro tão bonito,
enfim, que parece desautorizar aquilo que naturalmente estou a dizer, mas exprime a necessidade premente total de nós intervirmos de maneira programática, forte, em conjunto, nesta Rua da Sabedoria, na Rua da Sofia, que naturalmente foi também ela, no passado, o grande centro da sabedoria, da produção de saber, enfim, que se prolongava até à Igreja de Santa Cruz e que naturalmente marcava já na altura conexões europeias e internacionais notáveis. Coimbra tinha na altura dos campi universitários mais pujantes da Europa. Nós não podemos ignorar este passado. Temos forçosamente de devolver à Rua da Sofia a centralidade que ela merece. A Universidade fará o que está ao seu alcance fazer, aquilo que quiserem que façamos, aquilo para que nos convidarem que possamos fazer. A este eixo central eu gostaria de juntar dois, enfim, para mostrar como programaticamente estamos a trabalhar em conjunto. A Universidade gostaria de ver esta oportunidade, que é excelente, para criar novos centros de dinâmicas culturais e sociais, ou seja, aprofundar o seu diálogo com a cidade, criar novas centralidades, enfim, em espaços que neste momento são excêntricos, estão fora desse centro, e à volta dele refundir e refundar toda a relação com a cidade. Porque estamos perfeitamente conscientes da grande oportunidade, mas também do grande risco que uma organização como a Manifesta representa, e que o Carlos já reforçou e Edvigo também, que é o risco do efêmero, a intensidade do momento que dura um dia apenas, ou ainda alguns meses que sejam, mas não deixa lastro que continua. E nós queremos realmente prevenir esse risco, e que realmente aquilo que seja produza frutos, enfim, obviamente que a curto, a médio, mas também a muito longo prazo. A última nota, e que se prende obviamente também com a função da Universidade, com a sua missão e com, digamos, a vocação natural de transferência de saber, de demonstrar de forma clara qual a relevância social que a instituição tem, prende-se obviamente com o slogan base da candidatura, a Sea of Trees, que naturalmente remete para este mar verde que nos rodeia. E, embora a metáfora líquida que lhe sirva de base é obviamente positiva, porque inspira em nós, obviamente, imagens positivas, ela convive com o seu contrário, que é com o combate desigual com o fogo, que nos afetou ano passado de forma profunda, que este ano, há poucas semanas, nos voltou a afetar, enfim, gerando-se aqui um dos maiores fogos, enfim, da história recente de Portugal. Nós temos de encontrar uma resposta para esta questão. Se ela fosse fácil, teria sido dada há muito tempo, e seguramente que é uma resposta que tem de ser articulada com muitas frentes. Mas há pelo menos um denominador comum que tem de estar sempre presente. Nunca haverá uma solução se não trouxermos as pessoas para o território, se as não atrairmos para o território. E para isso precisamos de garantir condições para poderem viver bem, mas viverem com qualidade igualmente. A cultura é o pioneiro, digamos, é o polo, digamos, que nos permite avançar neste processo. A Manifesta vai permitir-nos, numa primeira fase, unir os 19 municípios da CIM da região de Coimbra, mas com isto manifestar precisamente a ambição que temos de expandir a nível nacional e a projetar também internacionalmente. Que a cultura seja aquele elo que nos une, que, densificado, traga valor económico através do turismo, através de indústrias emergentes, deixando perceber que se pode viver bem aqui. Se vivermos bem aqui e vivermos mais, cuidaremos melhor do território e, com isso, teremos um país mais equilibrado. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade que nos é dada. Muito obrigada, Sr. Vice-Reitor. Vamos passar à intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva. Boa tarde a todos e a todas. Naturalmente, concentro também as minhas atenções, as minhas emoções e o meu agradecimento na Senhora Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, porque sem ela não estaríamos aqui. Mas é evidente que ao cumprimentar e centrar na Senhora Ministra o cumprimento a todos e a todas, não posso deixar também de referir este quadrado virtuoso que aqui nos conduziu, que é o Círculo de Artes Plásticas e o Carlos Antunes,
que é a Universidade, que é naturalmente o Governo que assumiu a fatia de leão da responsabilidade de termos condições para trazer a Manifesta 2028 para Coimbra e que é naturalmente a própria Manifesta, na pessoa da Edwig, que desde cedo revelou um carinho muito especial pela candidatura de Coimbra e que foi um apoio inestimável para concretizarmos este sonho. Um sonho que eu e o Carlos Antunes verbalizámos, estava também o Delfim Leão, verbalizámos numa conferência de imprensa, há um ano talvez, mais ou menos, um dia vamos trazer a Manifesta 2000, a Manifesta, na altura não sabíamos se era 2028, a Manifesta a Coimbra. E a verdade é que, inesperadamente, mas normalmente as coisas não acontecem por acaso, são o corolário de um trabalho de muitos anos, mas inesperadamente, é verdade, um ano depois estamos aqui a comemorar e a agradecer e a reconhecer o facto da Manifesta ter olhado para Coimbra e ter aceitado a nossa propositura de aqui vir em 2028. É de facto o trabalho de muitas pessoas e de muitos anos que temos que relembrar neste momento e é também o resultado de uma estratégia de investimento na cultura da Câmara Municipal de Coimbra que tem vindo em crescendo precisamente para que nós tenhamos condições para aproveitar as oportunidades. Porque se não criarmos as condições, as oportunidades passar-nos-ão sempre ao lado. E quando se proporcionou esta possibilidade, obviamente que a resposta só podia ser sim, vamos juntos e depois resolveremos e enfrentaremos todas as questões que se nos colocarem para concretizarmos a realização da Manifesta em Coimbra, para correspondermos também àquilo que são as exigências da Manifesta, que, como disse a Edwig, é muito mais do que uma Bienal Nómada de Arte Contemporânea, é uma plataforma de transformação de comunidades através do diálogo, da partilha, da arte, da cultura, do desafio, do pensamento dos novos espaços, no sentido de lhes dar um destino mais humano, mais social, mais contemporâneo, mais apropriado ir ao encontro daquilo que as pessoas esperam, conduzindo-as por novos e desafiantes caminhos. Quando se colocou a possibilidade, de facto, da Bienal ter uma das suas centralidades na Rua da Sofia, é verdadeiramente uma cereja em cima do bolo. Estamos aqui num local histórico, onde há quase 500 anos se colocou a primeira pedra, em 1543, onde há quase 500 anos entraram os primeiros alunos, em 1549, para estudarem neste colégio de Nossa Senhora da Graça, que agora nos contempla. E recordando aquela célebre frase napoleónica, estamos aqui onde estas pedras de 500 anos nos contemplam, nos estimulam e nos incentivam para, de facto, as repensarmos e lhe darmos uma nova vida e uma nova vivência, e eu diria uma nova cultura também. Portanto, todas estas sinergias que se foram criando são criadoras de enormes expectativas da vinda da Manifesta e daquilo que a Manifesta nos vai provocar e obrigar a repensar e a olhar para estes espaços de uma forma diferente. E como disse a Edu, e que ainda ontem estivemos a conversar sobre isso, coincide precisamente com aquilo que também é o olhar do município sobre este espaço, que tem prevista uma intervenção
que agora certamente seguirá um novo pensamento e um novo caminho com as questões que nos vão ser colocadas pela manifesta, de, estando o Metrobus a funcionar, de facto haver uma intervenção que dignifique a Rua da Sofia e que lhe dê a dimensão cultural e a vivência que ela merece. Estes espaços têm que ser abertos, têm que ser vividos, já são por quem cá está. E não posso deixar de agradecer à Liga dos Combatentes receber-nos aqui no seu seio para esta manifestação festiva da recepção da manifesta. Mas, de facto, estes espaços beneficiarão de novas vivências para o futuro mais próximo. Tem que se abrir este património mundial extraordinário de que Coimbra se orgulha, tem que se abrir de outra maneira às pessoas, à cultura, à arte, à vivência deste extraordinário património. E o Carlos Antunes focou também um aspecto que para nós foi muito sensível. Quando, enfim, se inaugurou a nova avenida, qual seria a denominação dessa avenida que dignificaria este espaço central histórico de Coimbra. Efetivamente, apesar de já haver um pequeno beco em Coimbra com o nome de Rua Conde Dom Segenando, não dignificava aquilo que foi todas as características que foram elencadas pelo Carlos Antunes, e entendemos que a avenida, chamada até aí de Central, tinha que ter o nome de alguém que conseguisse ser um exemplo para a sociedade, enfim, com as vicissitudes, obviamente, da vida de antes da fundação da nacionalidade portuguesa, mas da promoção da convivência entre culturas, entre religiões, de uma forma respeitosa e civilizada, se nos reportarmos à época. E por isso só podíamos ter escolhido para aquela avenida o nome de Avenida Dom Segenando Davides. É o primeiro passo da fundação da nacionalidade portuguesa, porque foi, ou um dos primeiros passos, foi ele que foi o responsável pela vinda de Fernando Magno à conquista de Coimbra. E por isso, rodeados deste espírito e deste ambiente histórico, sentimos-nos hoje particularmente felizes com o facto de termos conseguido em conjunto, e quando trabalhamos em conjunto, quando damos as mãos e avançamos em conjunto, de facto conseguem-se coisas extraordinárias, porque Coimbra tem pessoas e instituições extraordinárias. Conseguirmos trazer a manifesta em 2028, a manifesta 17 em 2028 a Coimbra, é algo de absolutamente, eu diria, estratosférico em termos da cultura da nossa cidade, e é o corolário dos sonhos de muitas pessoas que se empenharam para que o caminho fosse trilhado e as oportunidades surgindo pudessem ser devidamente aproveitadas. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui neste momento de felicidade e de festa a comemorar a manifesta em geral, mas a manifesta que virá a Coimbra e que virá não apenas, como disse a Edwick também, e isso é particularmente relevante, não apenas para fazer uma exposição de arte contemporânea. Eles vão estar aqui connosco mais de um ano a pensar connosco, com os artistas locais, com as comunidades locais, com as associações locais, a pensar aquilo que irá ser o desafio que a manifesta trará para Coimbra. Portanto, é de facto uma plataforma transformadora que nos ajudará a catapultar Coimbra para o futuro, com base naquilo que está na genética de Coimbra, que é a cultura. Muito obrigado a todos e a todas.
Para terminar esta primeira parte da apresentação, temos a honra de receber em Coimbra a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. Senhor Secretário de Estado do Turismo, Senhor Secretário de Estado da Cultura, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhora Diretora da Manifesta, Senhor Diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e da Bienal Ano Zero, Senhor Presidente da CCDR Centro, demais representantes institucionais, artistas, criadores, comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que participo nesta cerimónia de arranque oficial da 17ª edição da Manifesta, que terá lugar aqui em Coimbra em 2028. Não se trata apenas de apresentar um evento cultural. Trata-se de lançar um projeto europeu de grande escala, com impacto na cidade, na região e no país. E de o fazer a partir de Coimbra. Uma cidade que é ao mesmo tempo património e futuro, conhecimento e criatividade, identidade local e ambição internacional. Por isso, para o Governo, esta cerimónia é mais do que um momento protocolar. É a afirmação de um compromisso político, um compromisso com a descentralização, com a coesão territorial, com a cultura como motor de desenvolvimento e com a capacidade de projetar Portugal no mundo. Quando olhamos para o percurso da Manifesta, percebemos que nasceu de uma Europa em mudança e que surgiu como resposta ao desafio de repensar o lugar da cultura no pós-Guerra Fria e no contexto da integração europeia. Ao longo das suas edições, a Manifesta construiu uma identidade única, nómada, porque se recusa a ficar sempre nos mesmos lugares, levando a cultura para novas cidades, para novas regiões, descentralizada, porque acredita que a criação cultural não deve pertencer apenas às grandes cidades, mas sim abrir espaços a territórios com histórias e realidades distintas, participativa, porque envolve as comunidades locais, criando pontes entre artistas, instituições e cidadãos, e profundamente contemporânea, porque aborda questões que atravessam o nosso tempo, tais como a sustentabilidade ambiental, a diversidade cultural, as migrações e as transformações urbanas e sociais. Cada cidade que a acolheu deixou a sua marca e, em troca, recebeu um legado duradouro. Em 2028 vai ser a vez de Coimbra. Pela primeira vez em Portugal, a Manifesta chega a uma cidade que é Património Mundial da Unesco, Centro Histórico de Saber e de Cultura, para criar um novo diálogo entre o património, a contemporaneidade e o mundo. Uma escolha que não aconteceu por acaso. É o resultado de uma candidatura sólida, construída com ambição e com visão estratégica, que juntou instituições, artistas, a autarquia, a sociedade civil, instituições de ensino superior, em torno de um mesmo propósito. Uma candidatura que soube valorizar o património da cidade e, ao mesmo tempo, projetá-lo para o futuro, transformando o invento artístico de escala europeia numa plataforma de desenvolvimento cultural, económico e social enraizada na cidade e na região. Quero, por isso, agradecer a todos os envolvidos nesta candidatura, em especial à Câmara Municipal de Coimbra, em especial ao Sr. Presidente da Câmara, pelo entusiasmo, pela dedicação, pela visão e pela sua determinação, à Universidade de Coimbra, ao Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, à Bienal Ano Zero, pelo empenho e pela capacidade de fazer acontecer, e à Fundação Manifesta pela confiança em Coimbra e em Portugal. Vamos estar à altura. Este esforço coletivo mostrou-nos que é possível alcançar muito quando diferentes forças se unem em torno de um objetivo em comum. Agora o desafio é transformar essa energia coletiva num impacto concreto, capaz de marcar a cidade, a região, o país. Um impacto que assenta essencialmente em 3 dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão económica, porque a Manifesta vai ser um poderoso motor de internacionalização para Coimbra.
vai atrair públicos, talento, investimento e deixar um legado feito não apenas para os visitantes, mas também de competências criativas que vão permanecer no território. O objetivo é claro, que os postos de trabalho criados sejam estáveis e qualificados e que a cidade e a região saiam mais fortes, mais abertas ao mundo e mais integradas na economia cultural europeia. Em segundo lugar, a dimensão urbana. A Rua da Sofia, onde nos encontramos, é um dos grandes símbolos desta edição. Uma rua que atravessa séculos de história, intimamente ligada à Universidade de Coimbra e à própria identidade da cidade. É a partir desta herança que a Manifesta vai revitalizar este espaço, requalificar o espaço público, abrir novos lugares à arte e à comunidade e transformar Coimbra numa verdadeira metrópole cultural onde património e contemporaneidade dialogam lado a lado. E, por fim, a dimensão ambiental, porque a Manifesta não se esgota na dimensão económica ou urbana. Serve também para lembrar que a cultura deve ser parte integrante da resposta às grandes questões do nosso tempo. Assim, em 2028, a cultura vai ser chamada a lançar um olhar crítico sobre os desafios ambientais, em particular sobre a recuperação das florestas nativas e a necessidade de gerir melhor o território rural. A cultura será aqui uma forma de sensibilização e ação coletiva, mostrando que a criação artística pode dialogar com as questões ecológicas mais prementes do nosso tempo e que a cultura e o ambiente não são dimensões separadas, mas partes inseparáveis da mesma responsabilidade coletiva que todos temos. Todas estas dimensões vão ser potenciadas pela parceria entre a Manifesta e a Bienal Ano Zero, que vai garantir uma relação próxima com o território, com as instituições, com as comunidades, enquanto traz a Coimbra a experiência e a projeção internacional da Fundação Manifesta. É essa união que vai dar a este projeto não só escala europeia, mas também raízes locais que vão perdurar muito além de 2028. O verdadeiro desafio está, por isso, em assegurar que cada intervenção urbana se torna parte integrante da cidade, que cada equipamento cultural mantém uma vida própria e que cada investimento se traduz em continuidade. Queremos que a Manifesta tenha um impacto duradouro e real na vida das pessoas, na economia da região e na projeção internacional da cultura portuguesa. Para o Governo, a Manifesta é um projeto estratégico e concretiza aquilo em que acreditamos. Uma cultura que não fica presa às capitais, mas que chega a todo o território, que chega a todo o país. Uma cultura que não é apenas memória, mas também é futuro. E uma cultura que gera desenvolvimento, coesão e projeção internacional. Por isso, asseguramos um financiamento de 4 milhões de euros proveniente do Ministério da Cultura e da Economia, através do turismo, para apoiar a realização da Bienal, garantindo as condições necessárias para que a Manifesta tenha a ambição e os recursos que um projeto desta dimensão exige. Estamos empenhados em apoiar cada etapa, em garantir um acompanhamento político ao mais alto nível e em assegurar que os recursos previstos são aplicados de forma eficaz. Este apoio não é apenas um sinal político, é a expressão de uma visão. A de que investir na cultura é também investir na economia, na reabilitação urbana, na mobilização das comunidades e na capacidade de projetar o nosso país, de projetar Portugal no mundo. Assim, a Manifesta será tão forte quanto for a nossa capacidade coletiva de a concretizar. Porque uma Bienal com esta dimensão não depende apenas das instituições destas instituições. Depende também das escolas, das várias instituições de ensino superior, das associações culturais, dos artistas emergentes, das empresas e, sobretudo, da proximidade às pessoas. E é nesse mesmo espírito de abertura que a Manifesta é não só uma oportunidade para recebermos artistas e públicos internacionais, mas também, e este talvez seja o seu maior potencial, um momento para dar voz a novos criadores, experimentar novas linguagens e aproximar públicos que raramente
partilham o mesmo espaço. Uma Bienal como esta mede-se, sobretudo, pela capacidade de criar redes, de criar diálogos e mudanças duradouras. E essa é uma responsabilidade de todos nós, porque o verdadeiro sucesso da Manifesta não se vai medir apenas no brilho do momento, mas na força do legado que vai conseguir deixar. E dependerá, sobretudo, da capacidade de mobilização coletiva que formos capazes de construir à volta deste extraordinário projeto. Ao escolher Coimbra, a Manifesta escolheu uma cidade com uma história singular. Cidade de estudantes, de património, de cultura, de ciência, uma cidade que guarda séculos de memória, mas que tem sabido reinventar-se e abrir-se ao futuro. Nos próximos anos teremos a responsabilidade de mostrar à Europa e ao mundo como a cultura pode ser motor de transformação económica, social e ambiental. E é exatamente tudo isto que esperamos que a Manifesta represente, um verdadeiro processo transformador para a cidade, ao valorizar o espaço público e ao requalificar património que é parte da sua identidade, para a região, ao dinamizar a economia, ao atrair visitantes e ao consolidar as indústrias culturais e criativas, e para o país, ao projetar internacionalmente a cultura portuguesa, ao reforçar a nossa capacidade de diálogo artístico com o mundo e ao colocar Coimbra no mapa das grandes capitais culturais da Europa. Se trabalharmos juntos, a Manifesta vai deixar em Coimbra não apenas recordações e memórias, mas também um legado duradouro. Juntos vamos dar corpo a uma cultura como lugar de encontro, como um impulso de futuro e com a certeza de que Portugal tem no seu património, nos seus criadores, a força para se renovar e para se projetar lá fora. Preservar e valorizar a cultura é isso mesmo, afirmar o que somos e projetar o que queremos ser. E a minha convicção é clara. Temos os meios, temos o talento, temos a história e temos a ambição para fazer desta edição da Manifesta um verdadeiro legado para Coimbra, para Portugal, para a Europa e para o mundo. Obrigada. Para oficializar este momento, vai ser assinado entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Manifesta o Acordo de Acolhimento da Manifesta 17 ano 028. Convido assim a Sra. Diretora da Manifesta para assinar o documento. Thank you so much. Abrimos agora espaço para as questões dos senhores e das senhoras jornalistas, a quem agradecemos a presença.